Boa tarde! Boa tarde, boa tarde. Oi, oi, oi. Estão me ouvindo? Certinho aí? Então tá bom. Oi, Paula. Hoje teremos uma super live com as minhas mentoradas CME, mentoradas Corpo, Mente e Espírito, onde a gente vai trazer, deixa eu colocar aqui já, casos clínicos reais com a pediatria integrativa, para que vocês possam entender qual é a diferença desse olhar da pediatria integrativa, né? E oba, Bárbara chegou. Oi, Pati, Oi, boa Nath. tarde. Boa tarde, tudo bem? Deixa eu me Tudo colocar jóia? E aqui. você? Tudo ótimo. Ai, meu Deus, Então tô me tá bom. achando aqui. Olá, Oi, oi. Boa tarde. boa tarde, Bá. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo E vocês? jóia? Deixa eu ver aqui. Tati. Oi. Eu convidei a Paula Madalena, tava achando que era a Paula que vim falar com a gente, a Tati. Aqui é assim, gente, entrou mentorada, a gente chama. Deixa eu ver aqui, acho que Tati ainda não chegou. Tati. A Tatiana, né? Gente, meu negócio não tá caindo, resolveu Ah, cair chegou. agora. O Aqui. que? Ah, devia ter mandado no brinde de vocês um tripé para fazer live, para já estimular. Um brinde, seria. Ah, não é, menina? Oi, Tati. Oi, Boa tarde, tudo boa bem? tarde, tá me ouvindo? Tô. Meninas, sejam muito bem-vindas a essa live, onde a gente vai falar sobre casos clínicos reais na pediatria integrativa. Vixe, agora que eu vi que ficou pediatria em TI. Ai, Jesus, não foi pediatria integrativa. Quero que vocês se apresentem, né, brevemente. E eu queria que vocês falassem um pouco, assim, né, o porquê desse olhar integrativo, por que vocês, né, entenderam que era importante mudar o olhar, tá? Para daí a gente começar com os casos clínicos. Quem quer começar? Tati. Eu posso? Pode começar? Sim. Bom, gente, em primeiro lugar, fui uma criança muito doente, então eu senti essa dor durante muito tempo. E todas as vezes eu era tratada com homeopatia. Meu avô, Deixa eu... apesar dele ser. Vocês estão ouvindo esse barulho ou é É, eu? Tô eu ouvindo. acho que é da onde a Tati tá, Tati. Tá com algum barulho aí no fundo? Aqui, Não, eu senti que foi depois que você entrou. Eu vi, tá dando um ruído aqui. Tenta mutar um pouquinho. Fica no microfonezinho pra gente ver. deixa eu ver. Agora parece que até deu uma diminuída. Deu uma diminuída? Então, peraí. Ok. Tá com eco. Melhorou? Às vezes, se botar perto de um computador, assim, pode ser que pegue também um pouco É do o barulho. computador. Ah, então é. Conte, Paty, pra gente. Então, eu era uma criança muito doente, eu era muito alérgica, então eu sentia isso tudo na pele. E naquela época, né, pediatras tradicionais, coisa tradicional, até que meu avô, que era um homem muito inteligente, um contador, resolveu estudar sobre homeopatia. E tudo ele me tratava com homeopatia e com doim, aquela técnicazinha que aperta os pontinhos.
E aí eu fui ficando bem. Eu me lembro de várias idas ao hospital, tinha crise de laringite. Eu lembro da época que a gente ficava com falta de ar, como a criança lembra, né? Isso é importante, porque fica na nossa cabeça. Eu lembro dos médicos sendo muito grosseiros com a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa que não reagia muito, então isso tudo foi criando alguma coisa em mim, né? Foi construindo uma coisa. Aí eu fiz a minha residência, pediatria, aí passei para Ô, R3 em Paty, alergia. aí Aham. rapidinho, antes de você continuar, gente, olha só que interessante. Eu falei isso no workshop sábado e vou falar de novo, né? Todo mundo que tá aqui, né? A Adriana que tá aqui, tem algumas pediatras aqui. Todo mundo, gente, que fez pediatria, lá no fundo, queria que a sua criança tivesse sido vista, tivesse sido abraçada e cuidada de uma outra maneira, né? Então, é muito interessante porque você tinha alergias e você se tornou uma alergista, Exatamente. né? E eu também tive uma história parecida, tive uma depressão com 8 anos, fui cuidada com práticas integrativas e não tive ninguém que tivesse esse olhar para mim na época, né? E aí depois eu quero saber da Bárbara e da Tati se também teve algum rolê na infância aí para lá no fundo ter escolhido a pediatria depois. Isso tudo eu comecei a trazer na minha memória depois que comecei a pós. Porque até então, vida seguindo, Olha né? só que Vida legal. seguindo. E aí eu fui, caramba, isso faz sentido, isso faz sentido. E aí, fiz a minha residência, passei por R3 em alergia e imuno, eu falei assim, cara, ainda tá faltando alguma coisa. Aí, homeopatia falava muito, porque eu sempre me tratei com várias coisas e meu avô sempre passava para mim. Rutox e Tuia, Rutox e Tuia. Aquilo era a minha vida. Aí quando ele se foi, eu fiquei com o livrinho dele, de homeopatia, pequenininho assim, cheio de anotaçãozinha com a letra dele, coisa mais linda que eu guardo. E aí eu falei assim, gente, mas não é. Ainda tem mais alguma coisa. Foram 3 anos de homeopatia, mais alguma coisa. E aí fui fazendo, né? Outras coisas, outros cursos. Aí entrei para fazer especialização em T21, com o Dr. Zan, e TEA e TDAH. Aí eu falei assim, cara, mas não é, tá faltando. E aí o universo me coloca Nath aparecendo. Observação, eu fui aluna dela na faculdade de medicina. Não Exato. sei se você era novinha, né, Paty? Você tinha, assim, Uns 18 10 anos. anos. Uns 10 aninhos, né? Já era por É, aqui. mas Exatamente. eu E lembro aí, de Paty de na novo. faculdade. É. E aí, assim, é aquilo que estava faltando mesmo, esse olhar, essa presença. A suplementação faz toda a diferença também, né, gente? E aí Com fui certeza. agregando as coisas que eu já tinha feito, como biorressonância, desculpa, biorressonância, o laser e tal. Ainda fiquei ainda um pouquinho, porque eu estava na pós-ATL, então estava ainda namorando, Nath, conversei, falei assim, cara, é isso. E aí muita coisa Maravilhosa. mudou em mim, que a gente É, muda na gente para mudar no outro também, né? Então com isso para mim certeza. foi É a nossa missão aqui, transformar os profissionais da saúde em seres humanos melhores, mais prósperos e promovedores de saúde. Porque não dá para exato. você querer curar o outro sem olhar para dentro, né? É, E verdade. Bárbara, conta pra gente como é que foi que você viu essa necessidade de ir para integrativo. Boa tarde para todo mundo. Eu sou Bárbara. Eu, Nath, eu sempre senti a espiritualidade desde muito cedo, porque vivia em um ambiente onde tinha muita espiritualidade, muita igreja. Então, eu lembro que, assim, com algo além da cognição, eu lembro que com 7 anos eu senti algo muito forte e que foi tão impactante para mim que eu tenho essa sensação até hoje. Essa aquela percepção espiritual mesmo. Nossa, eu senti uma coisa tão diferente, sabe? Fico até arrepiada só de lembrar. Eu lembro, eu tinha 7 anos, eu lembro da música que estava tocando. Mas eu sou muito do cognitivo, eu sou muito do racional. Então eu nunca aceitei que essa minha parte de espiritualidade pudesse conversar com a minha parte acadêmica, Nossa, porque afinal eu, né, adorar, desde cedo eu comecei a fazer concurso. Acho que o meu primeiro concurso foi com 14 anos, eu fui para um colégio que era um colégio federal, aí depois Universidade Federal de Medicina, UERJ, fiz concurso, e aí nunca aceitei. Quando eu olhava, eu sabia que existia, eu até já experienciava, né, na UTENEL,
alguma outra coisa, mas eu descredibilizava o profissional que ligasse as duas coisas, porque eu estava muito no protocolo, né? E eu não encontrava uma fonte para me dar essa permissão de fazer, apesar de saber que existia. Então foi depois da maternidade, eu tenho 3 filhos, mas foi bem na primeira que eu acho que esse grande portal abriu para mim. E aí eu pude perceber que, nossa, tem mais coisa aqui, deixa eu Com procurar saber. certeza. Que não só existe como é necessário, né, Bárbara? E aí eu encontrei a medicina antroposófica, que no próprio nome já fala ali, que é uma ciência espiritual. Nossa, tudo que eu queria, porque eu queria já algo que Juntar. fundamentasse alguém que tivesse passado por esse caminho. Ó, a doutora Lucila acabou de entrar aqui Ah, na live. Ah, querida, a Lucila da antroposofia? Ah, oi, Sim, Lucila. nossa professora, palestrante do nosso congresso. Eu vi, lindíssima, amo, querida. também. E aí foi isso. E aí, quando eu realmente passei para esse portal, que é a maternidade, eu comecei a estudar mais, na verdade, entrei em cursos holísticos nesse sentido, e nunca consegui conectar. E na medicina antroposófica foi meu primeiro passo para ver que, nossa, mas em outras medicinas isso funciona. Por que que só a gente faz dessa forma? Por que só a gente é tão segmentado? Por que que a gente não consegue integrar tudo? Será que a gente é dono da verdade? Será que a gente está, né, nesse rolê há quanto tempo aqui desse lado? Então eu comecei a observar em outros lugares do mundo, né, na civilização, como que a gente precisa ritualizar, como que a espiritualidade pode ser entendida de forma diferente, como que isso faz parte da gente. E aí foi nesse momento que aí comecei a estudar antroposofia e encontrei a Nath no curso de suplementação. É. E eu acho até, Bá, assim, complementando que agora pra mim tá dando eco. Será que Tá. sou eu? Não Quer que eu sei. troque? Não, não sei. Muta o seu pra ver se bota no mudo. Aí. Ah, é pior que era você mesmo, amigo. Mas peraí, eu só vou completar e você abre. Eu já fiz muitos cursos, né, de integrativa e tudo, e eu não vejo, na maioria deles, esse olhar para o espiritual e esse olhar para o mental. Então, é muito um integrativo de corpo, de microbiota, de nananã, de suplementação e tal. Mas, assim, essa conexão, esse olhar para o outro como essência espiritual, eu acho que eu nunca vi, né? E para mim só faz sentido chamar de integrativo se tiver essa junção, né? E aí foi isso, através da Nath eu comecei a entender que tinha mais gente estudando isso, né, até de uma forma muito atualizada, porque a medicina antroposófica também foi feita há um tempinho atrás, então tem algumas coisas que a gente precisa atualizar. E como que eu poderia usar a suplementação individualizada para poder otimizar as doenças, né, na verdade, saúde de verdade do paciente, prevenir doenças. E foi isso. Maravilhosa! E Tati, conta pra gente. Bem, eu, eu fui uma criança que, enfim, desde a infância, muita constipação, muita enxaqueca, aquele intestino horroroso. Uma família que é bastante fechada, né? Enfim, com relação às emoções da criança, aquela coisa toda. Então, eu acho que isso foi um gancho aí, né? E a gente sabe, né, que cuidar de intestino de criança, enfim, enxaqueca, vem tudo, é um super desafio, assim. E só que eu fiz a faculdade, enfim, fui para a área de emergências inicialmente, trabalhei muitos anos na área de emergências mesmo. Só que chegou um período que eu estava, apesar de não ser o meu foco desde o início, o meu foco não era esse. Eu gostava do ambulatório, do consultório, eu gostava disso, mas a vida me levou para, né? Sim, como Enfim, a só que chegou maioria de num... nós. Isso. Só que chegou num momento que eu comecei também a me questionar, enfim. Eu vi que não estava fazendo diferença muito na vida, vida de antibiótico, vida de toma o seu laxantezinho, toma não sei o quê, e sempre vindo as mesmas pessoas com as mesmas queixas, com os mesmos problemas, com as mesmas dores.
E essa questão das dores era uma coisa que me incomodava muito, porque eu falava, gente, não é possível. Será que a gente não Não tem outra consegue? coisa pra fazer? Não tem Eu outra ficava assim, gente, mas coisa. só tem omeprazol pra criança com É. refluxo e só tem laxante pra criança constipada. Não é possível com esse mundo cheio de É, possibilidades, ideias e chás e fitoterapia e ervas. Eu ficava indignada também. é isso. Aí parece que começa a se fechar, assim, né? Eu cheguei num momento que realmente eu estava bastante cansada mesmo da medicina tradicional, né? Só da medicina tradicional, lógico, a gente une medicina tradicional, mas eu estava cansada só disso e até que, através da Vivian, que me apresentou a Nath, que me apresentou, né? Eu comecei com o curso de suplementação. E aí, mesmo assim, ainda estava faltando mais alguma coisinha, né? Porque eu chegava nas famílias, era muito mais do que só suplementar, porque sempre tinha outras questões. E aí foi quando eu conheci a pediatria integrativa. Que aí mudou completamente, mudou completamente o cenário. Aí foi um período que me mudou como pessoa também. Eu sempre fui uma pessoa extremamente também, assim como minha família, uma pessoa mais fechada, mais para dentro. E aí eu comecei a me enxergar como um canal mesmo, né? Começar a me abrir um pouco mais para aquilo que eu queria, para que me abrir mais para as pessoas, para as famílias. E aí o ano passado foi quando começou tudo. Começou tudo da 360 na minha vida. Ô, Tati, aproveitando isso, né? Como que era teu consultório antes? Porque tem pouco tempo que você tem consultório, né? E como Tenho que ele um ano tá agora. 1 ano agora de consultório? E como que tá hoje o seu consultório com 1 ano? Conta pra gente. Muito diferente, gente. Eu vi que comecinho, muito medo, né, muitas travas, muitos medos, né, enfim, como todo mundo começa. Mas a mudança, né, eu acho que as pessoas passam a te olhar como fala, nossa, doutora, eu nunca passei por uma consulta assim. Você não olha só para aquilo, só não me dá uma receitinha pronta, vai embora, acabou. É. Você olha pra gente, você tá me olhando como pessoa, você tá olhando para mim, tá olhando para minha família, tá olhando para o que aconteceu. Então, eu acho que isso mudou muito. Isso para mim é mais do que. Não tem preço, né? Você Não tem receber um preço. feedback desses, Não tem você vê a preço. gratidão, você vê que você está transformando vidas de verdade e o quanto que elas começam a indicar, falar para outras pessoas e o boca a boca muito É o boca a rapidamente boca. faz o nosso consultório encher rapidamente, né? E depois de um desse olhar ano mudou integrativo. completamente. Mudou completamente. Eu tenho alunas aqui que terminaram a residência de pediatria, entraram na pós de pediatria integrativa e coisa de 5 meses estavam com a agenda lotada, já foram aumentando o valor da consulta, já começaram a atender telemedicina, que é outra possibilidade. Então, eu sinceramente não vejo outra maneira disso tudo acontecer sem ser com esse olhar integrativo. Até pela busca que as famílias têm hoje, né? E aí vamos entrar no nosso assunto e, né, para o pessoal entender que é caso clínico. Assim, caso clínico, gente, de maneira resumida, né? Para que todo mundo possa entender, a gente está aqui numa live aberta, então tem mães, tem muitos profissionais, eu vi que tem nutricionista, fono, que não são médicos, né? Vamos contar uns casos clínicos. Eu queria aproveitar, meninas, e convidar as pediatras que estão aqui, a Luana, quem ainda não é aluna da pós, né? Quem tá na pós 4, beleza, mas as alunas a gente vai deixar para um outro momento. Mas a gente vai ter um encontro hoje, um encontro VIP comigo no Zoom, 7h30, tá? Que vai ser um hot seat, pergunta, eu respondo, me ajuda com isso, estou com caso clínico assim. Então comenta aqui, VIP. Quem quiser participar, quem for pediatra, tá, gente? Quem for pediatra, tiver aqui na live, tiver com alguma dúvida ainda em relação à pós-graduação de pediatria integrativa, comenta VIP aqui para estar lá com a gente hoje. Combinado? Me contem, meninas, quem quer começar aí com um casinho? Eu posso começar. Comece. Eu estava assim, como uma boa libriana,
né? Eu tava na dúvida entre dois casos lindos. Mas aí, vou pegar a fala da Bárbara, né? Que dentro da pós a gente conhece muitas coisas, né? A homeopatia, que eu já fiz a pós, aí tem a antroposofia, tem tanta Medicina coisa, né? tradicional chinesa, Sanar, aromaterapia, chinesa, constelação, aromaterapia, tudo. nutrição, Tudo. autismo. E aí eu me apaixonei pela antroposofia, que é uma das coisas que eu tô aí para começar. Mas a gente aprende, né? Eu tenho a Lucila, eu encho o saco dela, ela tá na live. Não, Eu amiga, eu encho já o saco falei, dela. Lu, faça um cursinho, um workshop de antroposofia aqui, ó, 12 horas pro NC, faz esse favor para nós, vamos É, conversar, mas eu vou convencer ela. é. As conexões são feitas, né? E a gente tem essa, como é que eu vou falar? Essa possibilidade de ter o contato com as pessoas e Essa é outra formar, né, coisa conexões. E aí eu vou maravilhosa da falar do pós, né? casinho. Pois é, Esse maravilhoso. network, essa amizade, essa Exato. comunidade, essa troca, né? Os professores respondem, é uma coisa linda. Nossa, tô. Então, a gente não fica largado, né? Tá de mãozinha dada ali. E aí, o casinho que eu vou trazer, a mãe até já sabe, eu pedi autorização, porque é um caso que eu achei muito, muito bacana. É uma menina de 7 anos que veio aqui por conta da alergia. A mãe já tinha rodado não sei quantas emergências e a alergia não passava. É uma alergia que não passa, veio aqui para eu resolver. Eu falei, ótimo, vou resolver. E era alergia o Beleza. quê, Paty? Era pele? Era. Ele era uma urticária. Urticária. Mas é uma urticária que não coça. E que não passa com antialérgico e não passa com. Resumindo, né? Porque é uma coisa. E que não passa com antialérgico, não passa com corticóide. Ela já tinha ido várias vezes na emergência, isso começou no dia 10 de janeiro, é recente. E ela me chegou aqui no dia 29 de janeiro. Já estava aí há uns 19 dias usando antialérgico e corticóide, antialérgico e corticóide, sem parar. E nada melhorava até que ela, não vou usar mais. Não quero mais usar isso. A minha filha está dormindo o tempo todo, está dopada, não sei o quê. Beleza. E aí você começa, né? Aí eu olhei o jeito dela andar. A gente já vai olhando aquela coisa toda, né? Idade, 7 anos, primeiro setênio. A mãe acho que tem 40, já tá também. A gente já começa a analisar os setênios dos pais, né? Da mãe e tal. E durante a. Ela tem uma história de intolerância à lactose, tudo dela sem lactose, comeu bem no Natal, no Réveillon, não teve nada, brincou, correu. No dia 10 ela começou com essas lesões no corpo. E aí, perguntando tudo, corpo, mente, espírito, aqui. Aí eu cheguei no ponto, né? Eu falei assim, tá, é uma família bacana, uma irmã que tem Hashimoto, de 20 anos. A mãe teve uma perda antes do nascimento da filha mais velha, há 21 anos atrás. Mas tudo bem, essa criança nasceu bem, foi um pré-natal tranquilo, essa que eu tô falando, né? E aí chegamos no ponto que eu achei assim mais importante. Na hora que eu perguntei como é que estava em casa, o que ela estava sentindo falta, ela estava aqui desenhando, aí ela levantou e falou, a falta do meu pai. Eu falei, tá, mas cadê seu pai? Onde que está seu pai? O pai dela é uma pessoa que trabalha fora do Brasil, já está há 1 ano nesse rolê aí de ir para vários países da Europa. E agora que ele achou o país certo, ele vai levar a família, porque acho que foi para Portugal, aquela coisa, né? Portugal não se adaptou muito bem. Aí foi para outros tantos países, não se adaptou muito bem. Chegou na Espanha e falou assim: aqui eu posso trazer minha família. Aqui sim. E veio pro Natal, ela ficou ótima. Ele foi embora no dia 9. No dia 10 ela começou. Lesão, 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 emergência, corticoide, nananã. Vai para casa. Ixizine, nada melhora. Vai para emergência. Aí é Fenergan, nananã. Vai para casa. Outro corticoide, outro antialérgico. Nada melhora. E eu tô só escutando, vendo ela desenhar, vendo o perfil, né? Que a gente olha todo o corpo. E ela sempre falando. Eu sinto a falta do meu pai. Eu falei, mas hoje em dia você pode, né? Olhar, fazer chamada de vídeo. A gente se fala todo dia, tia, mas não é a mesma coisa. Ele não tá aqui do meu lado. E aí eu falei, mãe, examinei ela inteira, fio de cabelo, ao dedo do pé, que eu olho tudo, dentro, tudo. Ela tava só com alteração, aquelas manchinhas na unha. Ok. E aí eu falei, mãe,
Você parou tudo? Parei tudo. Então a gente vai parar tudo. Porque ela não tem alergia. Eu nunca vi uma urticária que não coça, que não melhora com, né, com antialérgico, com corticóide, sei lá, 5 idas numa emergência. A menina já tava. E aí ela tava meio para baixo, mas eu achei que era mais efeito de algum antialérgico, né? Que fica aquela coisa circulando. Sim. E perguntei sobre temperamento, mas a gente sabe que até 7 anos, né, não tem aquela coisa estabelecida, né, Bárbara? Não sei, qualquer coisa me. Que depois do segundo setênico já começa, né? E aí eu resolvi prescrever para ela um antroposófico. Para ela poder. Porque a mãe falou também que ela estava com ansiedade, mas eu atribuí também essa saída do pai, né? E Sim. tudo. E desde lá para cá, ela não teve mais nada. Nada, nada, nada. Ainda perguntou para a mãe: a gente vai continuar com ela? A mamãe falou: vamos continuar. Por quê? Porque eu gostei da conversa dela. Ai, que Eu fiquei tão feliz com bonitinha. isso. Ai, E eles fofa. vão para a Espanha agora, em março, né? E tá tudo certo. E assim, eu quis Maravilhosa. trazer esse caso porque não é só remédio. É. É a gente escutar. Tudo bem que ela tem alguma coisa no corpo, tá exteriorizando, tá botando para fora, tá, né, naquele corpo etéreo dela. E alguma coisa que não é medicamento que vai resolver. Foi uma conversa. Aí eu falei com ela o quê? Você vai todos os dias escrever. Pega um caderninho, ela super atenta, me concordando. Você vai escrever tudo, que tá com saudade do teu pai, que tá chegando o dia de você ir, nananana. E você, mãe, vai fazer uma prática com ela que é o Sleep Talk. Você vai falar com ela que ela tá segura, que ela é amada, que tá tudo bem, que daqui a pouco tudo vai se resolver. E ela tem feito isso, eu tenho falado com ela quase todos os dias e ela tá ótima, ela não teve mais nada. E a mãe falou: ela está fazendo o caderninho, ela não deixa eu ver. Eu falei: não veja, é dela, não faça isso, não quebra essa confiança. Minha. Ela tá muito bem. E eu quis trazer Graças a esse caso Deus. porque eu não mediquei absolutamente nada. A mãe veio Nada. para uma consulta de alergia, eu falei que não era alergia. Tudo bem que eu não negligenciei algumas coisas, eu pedi exame Claro. para ela, Isso que eu porque a falo. gente sabe que algumas crianças evoluem com quadro autoimune, essas coisas, mas Isso. ali É uma eu acho que criança era. que com condutas olhando para a mente e olhando para o espírito, ela teve uma melhora de 100% e que você poderia também, né, e fez, pedir alguns exames laboratoriais Sim, para poder ver, prescrever uma quercetina, prescrever uma vitamina C, uma L-glutationa reduzida, que a gente sabe que tem os seus efeitos, né, quando a gente fala de questões alérgicas, até mesmo uma homeopatia, né? E eu lembrei, Paty, de um livro que eu ia lá pegar rapidinho. Eu posso ir lá pegar enquanto, às vezes, as meninas começam a contar o casinho? Ah, deixa eu ir lá com o celular mesmo, que é assim, a gente faz ao vivo. É um livro da minha filha, que eu sempre leio para ela, que é um livro sistêmico, né? Com base em constelação familiar, que chama O Meu Lugar. Deixa eu ver se ele tá fácil. O meu quê? Lugar? Meu Lugar. Ah, lugar. É, aqui, ó. Ah, legal. E nesse livro, você pode até ser um casinho que você poderia indicar para ela, porque eu vou te mostrar aqui. Tem uma parte que ele fala assim, que nós somos metade mamãe e metade papai. E que independente onde mamãe e papai estiver, o amor deles... Aqui, ó. Aqui, ó. Que bonitinho. Que eles colocam assim, ó. É metade, a mamãe clarinha, o papai moreninho, e como se eles fossem Bonitinho. metade, metade. Aí fala assim: eu vim do papai e da mamãe, sou fruto do amor deles, independente do que aconteça, eu sou a vida que eles me deram juntos. Sou metade papai e metade mamãe, uma misturinha especial dos dois. Preciso entender, aí passa uma parte aqui, né? Preciso entender que eu vim só depois e que eles são grandes, eu sou pequeno. Ah, como é bom ser filho deles. Eu amo esse lugar que é só meu. Em mim, o amor deles perdura. Então, você pode falar com essa pacientinha que mesmo o papai estando longe, dentro das células dela tem o papai dela. E mesmo ele estando longe, ele está dentro dela. E aí, depois você passa esse livro para a mãe comprar, que ele é muito bacana, esse livro. Eu adoro. Mãe, te amo. Mas muito bom, Paty. Parabéns pelo olhar, parabéns
né, por não ter pedido 385 exames de Ah, alergia, prick ah. test, PET test, dieta de exclusão de 389 Não, coisas, falei mudança igual de travesseiro, de coberta, de não sei o que, viver numa nada. bolha, tirar os bichinhos da menina que ela ama, e não ia resolver do jeito que resolveu você Eu falei escutá-la com de ela, eu bombom. falei, pode voltar tudo. E ela sentou aqui assim, eu tô no consultório, ela sentou e falou assim, nossa, eu nunca vi uma consulta dessa. Aí eu falei, ninguém olhou pra minha filha desse jeito. Ela falou isso pra mim. Maravilhosa. É, Amei. Obrigada, Paty. obrigada a você. Conta, Bárbara, um casinho pra gente. Ai, Paty, que sotaque me faz sentir em casa. Eu sou uma carioca em Campinas há 2 anos, então quando eu escuto um cara, ai, que lugarzinho de conforto, Eu tô aqui em que Terê, não tô na delícia. capital, não. Eu tô em Teresópolis. Pertinho. Vamos lá. Meu casinho é de uma criança de 5 anos, que é queixa, a mãe veio com a queixa para mim, que a criança tinha uma asma de difícil controle e que no último ano ele tinha ficado internado algumas vezes, tinha feito ciclos de antibióticos algumas vezes, já tinha feito corticoide inalatório, tinha feito corticoide oral. E ela, na consulta, ela já veio, né, com um bolinho de exames, um monte de radiação, um monte de das internações, né, do que a criança passou. Como é de costume, a gente só tem exame laboratorial da onde? Da internação, né? Porque o pessoal acha que tá valendo. Colhe ali na internação, que tá tudo Criança alterado, toda pronto. inflamada, Aí volta depois da consulta, aí olha aquele exame e, né, deixa para lá, não repete. Então, é, na consulta integrativa, a gente olha um pouquinho para a história da criança, né? Quem são esses pais, quem são essa criança. Esses pais, para mim, na minha percepção, eram pais muito cognitivos, né? Pais muito. Não são da área da saúde, só para vocês entenderem, resumindo. Eles não eram da área da saúde, mas eles eram muito atualizados. Então, isso já me mostra que, sim, eles têm um potencial cognitivo, né, uma busca por informação muito grande, muito preocupados. E aí, essa criança também tinha um pouco esse perfil, que na antroposofia a gente chama de cabeça pequena, cabeça grande, esse cabeça cabeça pequena. pequena, que é mais neurosensorial. Ainda no primeiro setênio, mais um perfil um pouquinho para o melancólico, né? Como a Paty falou, a gente não fecha ainda, mas aquele mais melancólico, aquele que sabe mais dos horários, aquele que sabe mais da rotina da família. Quer Então, dar conta da vida dos adultos, às vezes dá dica, mãe, você devia fazer isso. Quantos anos você falou que ele tinha mesmo? 5. 5. E aí, essa criança tinha, então, né? Quando eu olhei para ele, no corpo físico, ele tinha aspectos de que precisava de um olhar para nutrição, né? Mesmo nutrição, vitaminas e minerais. Da parte da mente, eu precisava trazer essa família para a necessidade de colocar a criança no seu lugar de criança. Uhum. E também de espiritualidade, eu vou falar um pouquinho mais lá para frente. Mas para a antroposofia, essa questão da asma é muito. O inspirar é como se fosse trazer a consciência, né? Você inspira, e o expirar é você confiar. Então, quando uma criança ela está muito ligada, né? Ela é muito adultizada no sentido de percepção das rotinas e das dinâmicas, ela Não, traz. não no ponto de vista de sexualização, mas de ser muito Exatamente. preocupada de não conseguir curtir a vida como uma criança que não tem preocupações, né? A mãe até falava assim, ele sabe o horário, né? Quando o ponteiro bate. Então, uma necessidade de preocupação que não cabe a ele, né? É. Então, ele traz muito essa consciência e tem dificuldade de confiar, que é o expirar. Então, Nossa, que traz a legal. consciência e não solta. Então, ele Muito prende, legal. ele enche, né? Então, o que eu pensei para ele no campo do corpo? Por conta do monte de antibióticos que ele fez naquele ano, a gente começou a fazer probióticos. Eu pedi exames, porque é o que eu falo, gente, vocês podem até não. Pediatras que caíram aqui sem querer. Você pode até não considerar nada do que eu vou falar, mas só um exame laboratorial. Faça um pouco de medicina ali, né, básica. Não sabe suplementar? Encaminha para nutricionista. Porque, assim, às vezes era um pouquinho ali que, né, o magnésio dele estava baixo. Gente, magnésio, relaxamento pulmonar. O, É. o zinco dele estava baixo. Zinco, infecções.
Vitamina A ruim, vitamina D, 20 e Não tem poucos. Eu até como, tava. gente. É muita demanda e aí esse corpinho ainda tem que dar conta, né, de um vírus, de uma bactéria e Eu até olhei os exames dele hoje de novo para poder relembrar. E aí eu pensei na suplementação individualizada. E também a antroposofia para cuidar dessa vitalidade e trazer ele para outra polaridade, né? perfeito. Eu até costumo brincar com o pessoal da antroposofia, que eu falo que é como se fosse, para mim, é como se fosse a cereja do bolo, Nath. Eu acho que a suplementação, ela é a estrutura, porque não adianta nada eu colocar homeopatia, colocar a integrativa se Eu, eu não cuidar ali, assim, da estrutura do bolo, aquela massa não fica. perfeito. Então, Tem eu até que acho mudar. A suplementação não é a cereja, é a massa, né? eu acho, para mim é É, estrutural, né? O é. magnésio dele é estrutural, o zinco, enfim. E aí eu venho depois com a antroposofia. Da parte da mente, para trabalhar esse ritmo de contração, expansão, de relaxamento e força, a gente faz algumas atividades rítmicas com as crianças. Então também eu fiz propostas para que a mãe faça esse brincar dentro, brincar fora, horário para as coisas, e a criança entender que tem momentos de ficar e momentos de ir. E outra coisa também para a mente que eu gosto muito de usar são as frases sistêmicas, né? A Nath gosta bastante também, eu sou muito fã. E eu sempre falo assim para a mãe: primeiro você lê, você vê se faz sentido para você, você primeiro internaliza, que você não vai adiantar nada, né? É. Como a Nath fala, não é receita de bolo para você pegar lá e repetir. Então, primeiro você traz para dentro do seu coração, fala com você. Na antroposofia a gente fala, leva para o sono, né? Vai antes de dormir, fala aquilo com você, deixa aquilo repousar no período da noite, vê como ficou para você no outro dia. E depois fala para a criança, né? Porque é uma família muito mental também, né, amiga? Que parece que tem Muito. dificuldade de descansar, de relaxar, né? De estar Isso. E a criança presente. absorve, né? No primeiro setênio, ela tá Total. ali esponja. E aí é o básico, né? A mamãe é grande, você é pequeno. A mamãe cuida das coisas e você pode relaxar. Você pode descansar. Então, às vezes, são palavras muito simples, às vezes até óbvias, que a gente precisa falar, liberar para a criança, né? Então, da parte mental, eu fiz essa proposta. Além disso, tem também, para ela eu não fiz, mas eu gosto muito também das histórias, aquele livro Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores. Então, eu Amei, vou sempre, anotar. na antroposofia, histórias Hum. curativas para comportamentos desafiadores. E aí é a mesma história, assim, lá na antroposofia a gente fala, a gente tem que pegar a história, você tem que ler a história, e lá já vem assim por casos, sabe? Já vem assim, criança de tantos anos que estava com problema de sono, criança de tantos anos que estava com enurese noturna. Então, a história tem a ver sobre aquilo, só que você não lê para criança, porque nesse primeiro setênio a oralidade é muito marcante, é muito forte, né? Então, para aquilo, para a gente ter certeza que está internalizado, você tem que ter gravado a história. Então, você lê, né? E depois você conta do seu jeito, conta, né, no Hum. seu tempo. E vai fazendo isso como uma terapia mesmo para a criança vários dias seguidos. Eu gosto também de usar, sempre separo uma história assim para os pacientes, vejo com carinho, converso um pouquinho como é que é a dinâmica e entrego. E da parte espiritual, eu depois fui sabendo nas consultas de que antes eles se conheceram no ambiente de religioso, no ambiente de igreja. Os pais. Os pais. E aí depois, e, assim, quem vai muito à igreja vai mesmo, né? Vai numa reunião durante a semana, vai no domingo de manhã, vai no grupo jovem, vai, tá sempre lá. E aí, por motivos, né, da própria vida, de recalcular rota, eles pararam de ir. Só que para muitas pessoas, a gente não percebe isso, perder esse ritmo de momento de conexão, Nossa, é. você, né, você não Chão. percebe, não é, Você não tô deixa de falando, estar presente. não é a Porque você tá igreja. no, não é a religião, mas você tá num local como esse, é tanta presença, é tanta entrega, é tanta conexão, é tanto, né, você pedir, você orar. É um momento de total conexão. E aí, perder isso tira mais ainda dessa presença, né? E aí a gente conversou sobre o que para vocês é agora espiritualidade. Vocês Bom. agora, né? Esse novo momento da vida de vocês, o que que é? Bárbara, é o contato com a natureza,
fazer um acampamento com o nosso filho. Eu falei assim, poxa, então vamos fazer mais isso? Eles são super bonitinhos, eles fazem. Aí eles desconectam mesmo, né? Vão lá, ai, tô toda arrepiada. Eles vão lá no meio da natureza, aí pisam no chão, aí mexem na água da cachoeira. E tudo isso também é espiritualidade, né? Às vezes as pessoas não entendem quando a gente fala corpo, mente, espírito, mas. E é isso. E eles estão. Ele tá super bonitinho agora, nem sei quando Melhorou foi. os quadros de asma? Não está com mais nada de medicação corticoide contínuo, nada disso. E tá super bonitinho. Ai, amei. Maravilhoso. Eu adorei isso que você trouxe, um aprendizado para mim, né? De inspirar, trazer consciência e expirar, relaxar, entregar, né? Então, a criança com asma, ela pode ser, tá, gente? Não que vai ser sempre, né? A pediatria integrativa, esse olhar integrativo nunca é sempre, né? Mas a criança que tem asma, ela pode estar nesse controle, querendo salvar o adulto, porque as crianças, elas têm essa tendência, né? Elas querem ser úteis. Então, elas querem salvar, elas querem ajudar. Só que eu brinco assim, adianta você estar com uma sacola pesada e uma criança de 2 anos querer carregar a sacola? Não vai dar. Então, é melhor que ela vá brincando, pulando, entrando dentro de casa, do que te atrapalhando ali, querendo carregar. Então, né? Inclusive esse livro aqui ele fala: eu vim para brincar, para me divertir, para ser feliz e não para me preocupar com as coisas dos adultos. Só que eles fazem isso por um amor infantil e cego, sem perceber, né? Então, muito legal, assim, botar ele de volta no lugar dele, trazer esses momentos de conexão que às vezes era o que ele estava precisando bastante, né? E, Nath, a Amei, gente tá? sabe que a gente tem muita coisa para fazer, né? Sei lá, daria para fazer um Uma toxologia. usar a homotoxologia, daria para fazer o que falaram mesmo, body talk, mas é aquele cuidado também, né, de não fazer tudo de uma vez, sentir o que a Isso. família pode naquele momento, o que eles podem fazer, que também tem isso, né? Às vezes é uma dinâmica tão louca que se você fizer uma prescrição de um monte de atividade para a família fazer, aquilo vai causar ainda mais ansiedade. Então também ir sentindo, tem esse lugar mesmo de ter que parar, escutar, entender, se conectar para poder ajudar de verdade. Perfeito. Ai, amei. Muito lindo, casinho. E lembrando, gente, que dois lembretes. Lembrete número 1, que hoje a gente vai ter um encontro 19h30. Se você é pediatra e tá aqui, quer participar, comenta VIP, tá? Gente, é exclusivo para pediatras. E segundo, gente, é que a pós-graduação de pediatria integrativa funcional, que essas maravilhosas já foram alunas e agora elas subiram de níveis, elas viraram minhas mentoradas. Tá com as inscrições abertas, vai começar agora no dia 28 de fevereiro. Tá linda, tá incrível. Eu falo que não é só uma pós onde você vai aprender, né, vitamina D, vitamina A. É todo um autodesenvolvimento interno, um trabalho interno, porque como eu já falei, a minha missão é transformar os profissionais de saúde em seres humanos melhores, para que daí eles sejam promovedores de saúde, né? Então as meninas sabem que aqui mexe tudo, a gente vai lá no fundo, né? Igual a Paty falou, nossa, eu não tinha essa consciência que eu virei pediatra porque eu era uma criança muito doente e tal. Mas aqui você vai ter, provavelmente, essa consciência, né? Então, quem tiver interesse, ó, Eugênia, Nath entrega tudo na pós, entrega mesmo. Quem tiver interesse, fala que quero saber mais da pós, me chama no direct que a gente dá mais informações. Tati, conte o seu caso pra gente, que você escolheu. E assim, gente, falar, eu tenho certeza que elas tiveram que, tipo, meu Deus, esse daqui? Não, vou escolher esse daqui. Mas esse aqui também foi muito bom. Elas devem ter tido dificuldade, porque o que elas me mandam de depoimento dos pacientes delas é maravilhoso. Inclusive, gente, se tiver mãe aqui, pode procurar as meninas, viu? Paty tá em Teresópolis, Bárbara tá em Campinas. E Tati, eu sempre esqueço onde você tá, Tati. Itupeva. Itupeva, é muito difícil, Itupeva. Itupeva. Nath nos ajuda a cuidar de quem cuida, incluindo nós mesmos. Maravilhoso. Muito mesmo. Karina. Oi, Karina. Do fio vermelho. Conte, Tati. Bem difícil escolher mesmo, né? Porque tem muito caso. Muito. Hoje atendi um que seria um para
os próximos capítulos. Mas eu trouxe um de uma família que começou a acompanhar o ano passado, um menininho que tem 5 anos de idade, agora acabou de fazer 5 anos de idade. Quando ela chegou com aquela queixa: meu filho, ele tem TDAH, ele tem autismo, ele não dorme direito, é um menino extremamente agitado, não consegue fazer terapias, não consegue, a alimentação ele não era uma criança muito seletiva, mas enfim, tinha um intestino bastante ruim, também bastante constipado, já tinha passado por diversos pediatras, já tinha feito vários exames. No primeiro momento ela trouxe até alguns exames que já tinham sido feitos. Né, eu olhei para os exames, tinha lá uma B12 super baixa, que tinham falado que era normal, de 230 e alguma coisa, enfim, uma B12 super baixa, tinha uma vitamina D baixa de 18, uma ferritina baixa também de 18, os dois de 18, e a saturação de transferrina de 8%, enfim. Tava tudo bagunçado. Só um parênteses, rapidinho, tá? Tipo, o pessoal que tá aqui, quem for mãe, quem for nutricionista e principalmente pediatra, gente, pelo amor de Deus, sabe? Não dá, igual a Bárbara falou, para saber o mínimo, a estrutura, a fisiologia, a gente precisa entender sobre solicitação de exames laboratoriais, leitura desses exames e suplementação. Nossa, eu tenho uns ciricuticos internos quando eu vejo esses pacientes tomando Ritalina, tomando vários remédios tarja preta, que ninguém pediu um exame para ver o corpinho se está com nutrientes suficientes para que esse cérebro funcione de maneira adequada. Ninguém olha para o intestino. Então, assim, isso é o mínimo, gente. Eu não estou nem pedindo para você entender se a família e não sei o que, de crença. Não, eu estou pedindo para você fazer o mínimo que todo pediatra precisa fazer e que ninguém ensinou para a gente, infelizmente. Se a gente continuar fazendo só protocolo de ferro e vitamina D, a gente não vai estar ajudando nossos pacientes de verdade, infelizmente. Pronto, desabafei, pode continuar, Tati. Obrigada. Então, inclusive, eu veio usando risperidona e queria uma Ritalina. Meu Deus. Então, e aí aí eu, né, pedi permissão, posso olhar um pouquinho para sua história, para a história dele, como que foi tudo, enfim. Era uma mãe que já tinha tido 3, né, gestações, tinha perdido uma criança já, que tinha sido imediatamente antes dele, né, parece que foi uma perda bastante difícil. Inclusive, quando ela engravidou dele, foi uma gestação bastante estressante. O que deu para sentir é que ela não se conectou com ele. Então, foi bastante E estressante. olha que interessante isso no ponto de vista do TDAH, o quanto que ela ficou em alerta e preocupada e o quanto que isso não virou um imprint, né, intraútero para ele também. Sim. E, além disso, ela viveu um luto, perdeu um familiar também durante a gestação. A criança nasceu, né? Nasceu uma criança a termo, nasceu uma criança com mais de 4 quilos, foi amamentado até os 3 meses. Porque aos 3 meses a mãe falava: ele mama demais, mama muito, tá na hora de parar. Enfim, ela ainda não tinha se conectado com essa criança. O excesso de mamar provavelmente era uma forma dele dizer: mãe, conecta aqui, olha para mim, eu tô aqui, eu nasci, eu preciso desse olhar e não tá rolando. Uhum. E assim, só um parênteses também, tá, Tati? Desculpa até estar te interrompendo bastante, mas todas essas perguntas, né, que eu oriento as meninas irem fazendo, que a Tati foi fazendo, é de um lugar de muito respeito àquela história, é um lugar, né, de não julgar, não é julgamento, não é eu sou melhor que essa mãe, ou eu teria feito diferente. É um lugar de igualdade e de respeito mesmo, diante dessas perguntas e das respostas. Não é para culpar ninguém, é para a gente entender esse comportamento hoje, o que tem a ver com o que aconteceu lá atrás. E aí, quando olha para essa família, para o pai e para a mãe, era uma mãe que já tinha vindo também de uma família que os pais haviam se separado muito cedo. Ela tinha em torno de 5 anos, da idade da criança, em torno de 5 anos de idade.
e foi criada pela mãe e tal, mas tinha um contato ali com o pai, mas ela fala que viveu um ambiente de muitas brigas. E a mãe dela já tinha perdido também outros filhos, né? E ela era única naquele momento. Da parte do pai, o pai era um pai muito agitado, que segundo ela parecia ter um TDAH também. E o pai só conviveu com a mãe, aliás, com a avó, né? Porque a mãe, ele nem chegou a conhecer o pai. A mãe era muito nova, então acabou sendo cuidado pela avó. E era um pai que é um pai extremamente agitado, ele não conseguia conectar com o filho também. Né? Ela fala que ela falava, trazia muito que os dois juntos dava choque, brigava muito. A criança com o pai? A criança com o pai também. Não, mas o que parece é que não tinha conexão de nenhum dos dois lados ali. Essa mãe distante emocionalmente por, enfim, muitas questões. O pai também. Eu acho que o pai até pela história dele também, que parece que não foi uma história também tão fácil, né? Viveu longe de pai, longe de mãe, foi criado pela avó. E ele geralmente não... Quem vinha na consulta era mais a mãe, ele ficava esperando, né? Depois, com o tempo, a gente conseguiu trazer ele. Depois que ela me permitiu trazer esse olhar para ela, né? Quando eu trouxe isso para ela, ela parou, pensou, não sei o quê. Aí ela tentou levar isso para ele, aí com o tempo conseguiu trazer. Então, inicialmente, lógico, né? A gente precisa pedir exames, a gente precisa olhar para essa criança. Gente, o corpo vai ser sempre a base, sempre. Primeira coisa. Não tem isso, assim, a Tati está trazendo todo esse olhar emocional da mente, que é importantíssimo, mas não adiantaria ela falar disso tudo se o menino tá com a B12 de 200 e pouco, depois ferro de 18, não adianta. Então, o corpo, ele sempre vai ser o primeiro que a gente vai olhar, né? O intestino também. Cuidamos desse intestino logo no início. Era uma criança que tomava muito leite. Arrumamos a coisa do leite também, uma criança que diminuiu a redução do leite. Entramos lá com uma suplementação básica. Em um mês a criança começou a conseguir fazer terapia, coisa que não conseguia fazer. Ela me mandava vídeo dele conseguindo desenhar, conseguindo ficar lá, coisa que ele não fazia em lugar nenhum, nenhuma terapia em lugar nenhum, não conseguia fazer. Em um mês teve diferença. Com o tempo a gente conseguiu trazer mais a família também, a mãe conseguiu começar a olhar para aquilo, né? E o pai começou a se aproximar um pouquinho dele. Eu acho que a figura do pai também era muito importante para ele também estar ali junto. Você vê, gente, que em um mês não deu nem tempo, assim. Você nem tinha passado suplementação ainda, né? Não, eu comecei cuidando do intestino, né? Então teve um cuidado do corpo que era o Isso. intestino, só que esse olhar de trazer mais vínculo, de trazer uma visão menos embaçada, né, desta mãe para esse filho, desse pai para esse filho, e conseguir ir trazendo ele de volta, enxergando ele do jeito que ele realmente era na sua essência, isso já foi trazendo mais tranquilidade para esse menino, já foi trazendo mais pertencimento, já foi trazendo mais essa segurança que muitas vezes a criança que tem TDAH, ela tá em alerta, ela não se sente segura, ela tá ali, né? Quando a gente está em alerta é o quê? É quando a gente acha que algum perigo alguma coisa vai acontecer com a gente está em perigo, né? E aí quando ela começa a ser vista, quando essa família volta a se conectar, ela consegue ficar mais tranquila, né? Mas pode contar. Coitada, tô intrometendo a Tati toda hora. Não. Importante isso. Me interrompa. E aí veio com os exames a base dessa criança estava bastante bagunçada. A gente precisou fazer uma suplementação, enfim, ajustar o sono dessa criança também, que aí quando eu fui para a homeopatia, ajudei com a homeopatia também, essa criança respondeu super bem, foi muito bem. Legal. As frases também, né? Super importante para
essa mãe também, eu acho que na hora que trouxe a história das perdas para ela também foi uma coisa bastante importante. Uhum. É como se ela nunca pudesse falar disso, né? E Uhum. talvez ela não conseguiu nem viver muito esse luto e já, né, Foi um veio com essa intervalo muito gestação. curto, ela não viveu, eu acho que ela nem se permitiu viver, eu acho que até o relacionamento dela, ela sempre teve um esposo muito, né, daquele jeito agitado, Fora, não sei o quê. é, E ela parecia que sempre muito desconectada, estava acontecendo tudo, e o menino realmente, ele chegou para mim, ele parecia que queria derrubar o mundo. E ela muito desconectada de tudo. todo mundo desconectado. Tava todo mundo, todo mundo. Mas assim, o que deu para ver bastante diferença depois que começou, né, começou a suplementação, essa criança começou a centrar um pouco, tem muito para melhorar, mas começou a centrar mais, conseguiu começar essas terapias. Essa família começou a se olhar um pouco mais também, Uhum. né? Tem muito trabalho pela frente, mas assim, a gente conseguiu olhar para além do remédio. Hoje ela nem fala mais em Ritalina. Ai, que bom. Mas tirou a Ritalina? Não, ela não estava com risperidona e ela vinha atrás da Ritalina Ah, mesmo. Ela entendi, queria uma Ritalina. Fala, ele tá assim, assim, sabe? Será que não precisa de uma entendi. Ritalina? Fala, vamos com calma, vamos entender tudo isso. Perfeito. É, a gente E nunca vai ser contra, tá, gente? Uma de medicação jeito bem nenhum. É. prescrita na hora certa. Muitos medicamentos da psiquiatria são super importantes para tirar a criança, a mãe, quem seja, daquela fase mais aguda, daquela crise, né? Mas o que não dá é a gente achar que tudo se resolve com remédio, porque pelo que vocês estão vendo com esses casos clínicos, não é assim, né? E a gente precisa arrumar a base também, né? Que nem a Tati falou, vamos arrumar a base, o intestino, ver os micronutrientes. Isso aí é super importante, que não adianta construir um prédio no mangue. Não vai dar Exatamente. certo. Uhum. Não vai dar. E esse olhar é diferenciado, né? Eu tô achando ser muito criança, ser criança, às vezes, é muito difícil, porque criança não pode ser sanguínea. Ela não pode ser sanguínea, ela tem que ter Não, um amiga, problema. e o tanto Entendeu? de toxina que a gente tá hoje, assim, que não tinha Exatamente. na tua época, na minha época, o tanto de corante, o tanto de conservante, antifúngico. É, meu Deus, você chega no supermercado, é aquela tanto É um de bombardeio de industrializado, coisas, né? ultraprocessado, As pessoas né? não têm noção disso também. Então, Sem contar transgênico, agrotóxico. Nossa, tá uma loucura, tá difícil é, ser criança nos dias de hoje, né? é. As meninas estão Né, falando o que que você fez para modular o intestino, e o intestino é fundamental, o eixo intestino cérebro. Então, o intestino, posso falar? Pode. Então, o intestino é, primeiro, né, olhar para essa alimentação. Essa criança consumia bastante processado, enfim, teve que ajustar. Era uma criança que também não tinha uma seletividade alimentar tão, né, tão grande, também o que ajuda. A questão do leite, que é altamente inflamatório também, nós conseguimos modificar esse leite também para outro tipo de leite, foi para o leite vegetal também. Nós conseguimos reduzir a quantidade de glúten, deu para mexer bem na alimentação. E Maravilha. aí, com o intestino a gente aprende, né, na pós-graduação direitinho, como fazer esse cuidado, né? Primeiro, para onde que a gente vai olhar? Vamos desimpactar primeiro? Vamos É, desimpactar com o quê? isso. Né? Vamos usar, sei lá, um Peglax, vamos associar com outra coisa, com o Dalax, vamos entrar com probiótico em que momento, né? Perfeito. Tudo isso a gente aprende bastante. Muito bem, vai ganhar nota 10 hoje. Vamos, brincadeira. É E é bem todo um isso, né? caminho, né? É todo É. um caminho. Uhum, tem todo um caminho. Não é A uma Erika está receitinha de bolo para todo perguntando. mundo, né? Na prática de Não, vocês, a desparasitação natural? Érica, a desparasitação natural é uma possibilidade, tá? A gente só tem que avaliar. Existem várias formas de fazer desparasitação natural. A gente pode fazer com tintura, a gente pode fazer com homeopatia, a gente pode fazer com frequencial, a gente pode fazer com fitoterápicos, tá? A gente tem que ver, né, quem que é esse paciente. Se, por exemplo, eu tô com um paciente que eu pedi um parasitológico e veio lá
uma giardia, né? Uma ameba. Eu não vou fazer homeopatia, porque o bicho tá lá, entendeu? Agora não, é uma criança. E assim, a gente tem que saber o momento também de fazer. Então, se eu pego uma criança igual a Tati pegou, que já tá muito agitada, que tá muito desregulada, que tá com os exames laboratoriais muito ruins. Eu não gosto de desparasitar no início, eu gosto de dar suporte, melhorar um pouco. Ah, mas o bicho vai comer a suplementação, um pouquinho vai para ele. Mas aí depois que a gente deu uma regulada nessa criança, a gente faz a desparasitação, né? Porque tem um efeito que chama die-off, que é quando os bichinhos começam a morrer, começam a ser liberados ali na corrente sanguínea, e dependendo do paciente, se ele está com muito pouco suporte hepático, está muito ruinzinho do metabolismo, ele pode ficar mais agitado, ele pode ter diarreia, às vezes dá mancha no corpo. Então, tem vários, né, sinais e sintomas que pode acontecer dessa desparasitação. Então, cada caso vai ser um caso ali. Né? Tem casos que a gente usa só o bendazol, vai ter casos que eu vou precisar usar metronidazol. Nath, a Tati estava falando de um caso e eu me lembrei de uma palestra que eu tive no Maio Furtacor, que é saúde mental materna, né? E estava falando um pouquinho sobre a questão do aleitamento materno exclusivo e toda essa pressão que às vezes a gente faz sem, às vezes, olhar para quem é essa mãe. E como as mães neurodivergentes, às vezes, têm dificuldade no tato, como elas precisam ser olhadas, como a Tati mesmo falou, né? Porque é muito mais cômodo para mim chegar e falar assim, não, mas é aleitamento materno exclusivo, vambora, você tá errada você fazer isso. Só que eu tenho uma mãe neurodivergente na minha frente, eu tenho um pai que também provavelmente é neurodivergente. E aí, como que eu posso cuidar para que seja da melhor forma possível, que funcione para aquela família, né? Então, isso me marcou muito, assim, dessa individualidade, né? Que hoje em dia, cada vez mais, a gente tem os nossos diagnósticos, né? A gente faz um protocolo diagnóstico para o nosso filho e descobre que a gente tem alguma coisa também. Eu vou entrar nessa camada aí, porque... E aí tem um monte de gente com um monte de TDAH aí na internet. Com certeza. E todas essas questões que às vezes a gente tem com a nossa própria mãe, e todo mundo vai ter, né? Não tem jeito. E que vem muito à tona nesse puerpério, né? E dependendo da forma como a gente olha para isso, dependendo da forma, se a gente, como pediatra, a gente consegue permitir que essa mãe tome a mãe dela de volta, se isso é possível ou não, aí depende. Quando ela toma essa mãe, ela geralmente consegue fluir melhor nessa amamentação. Porque é mais ou menos isso aqui, ó. Né? Então vai passando. Então, se tem um ciclo interrompido aqui, se tem uma questão, às vezes, muito importante com essa mãe, ou essa mãe, aí é menos, né? É geralmente a mãe que está amamentando com a avó, com a própria mãe, né? A gente precisa tentar trazer isso com mais carinho, com mais, né, leveza, se é que é possível, que às vezes é tão profunda a ferida que uma fórmula vai ser melhor, senão ela não vai dar conta, né? Mas, enfim. Meus amores, é isso. Já temos aqui 1 hora de live. Muito obrigada. Foi lindo, foi incrível. Passou rapidinho, nem vi passar. Queria ficar aqui ouvindo mais casos e mais casos. Vamos marcar outras lives. Agradeço demais, né, o carinho, a confiança de vocês. E fico muito feliz, orgulhosa e certa de que eu estou no caminho certo quando eu vejo vocês, né, postando lá os depoimentos dos pacientes, as vitórias. É muito bom ver que, né, aquilo que eu sempre quis, que é levar esse olhar para vocês, para que esse olhar possa chegar nas famílias e principalmente nas crianças, está se concretizando, viu? E convidando novamente, quem quiser, comenta VIP aqui. Quem quiser vir hoje para nossa aula VIP no Zoom comigo, para a gente falar de consultório, de precificação, de valor de consulta, retorno, não retorno, telemedicina, tudo que vocês quiserem. Beijo, beijo. Beijo, obrigada. Até bom carnaval aí para vocês. Bom carnaval, beijo.
Tchau, pessoal. Agora eu vou gravar vídeos. Estou aqui, o pessoal já até chegou aqui. Vou gravar meus vídeos aqui. Hoje eu já fui lá na Band, já fiz um podcast na Band. Que chique. Nem deu tempo de postar ainda. Ai, Depois conta tudo pra gente, hein? ai, foi maravilhoso. Super fluido. Aí eu vou fazer os cortes depois. Ah, tá. Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.